noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer mais uma oração de gratidão. A gratidão é algo muito importante, é um exercício que constrói, pois ativa a memória. A gratidão leva-nos a relembrar do que o Senhor tem feito e agradecer pelo que Ele tem feito. E é um exercício para a alma. O Salmo 103, o salmista fala com a alma dele. Ele diz: ó minha alma, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E eu encontrei só no Salmo 103 29 benefícios. Já dá uma oração bem extensa. E dá um bom exercício para a alma. Nunca se esquecer. Quem exercita fica com a mente bem ativa. E quem não exercita vai adormecendo. Então, o que é o contrário de uma boa memória? É uma amnésia. O ser humano com uma boa memória vale mais do que com... Amém? E qual é a receita para ter uma boa memória? O exercício da... Amém? Além de trabalhar a sua memória, você se credibiliza com Deus. Obrigado, Paizinho, por esse tão belo dia. Obrigado, Pai, pela sua graça. Obrigado pelos seus cuidados. Obrigado pelas suas misericórdias que a cada manhã têm se renovado. Muito obrigado pelo perdão de nossos pecados. Muito obrigado pela salvação. Obrigado por tudo que o Senhor tem planejado. Antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já nos designou e já registrou todos os nossos dias. Obrigado porque o Senhor também já aprovisionou toda a sorte de bênção espiritual que estão nas regiões em Cristo. Muito obrigado por tudo, e nos colocamos diante de Ti, ó Pai, para também abençoar os nossos irmãos, investir na vida do próximo. Pai, que a Tua graça não seja vã na vida de meus irmãos, e que cada um exercite os ensinos, as instruções que o Senhor tem dado, porque tudo que vem da Tua parte tem valor, tem existência eterna. Muito obrigado por tudo, e eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor alcance a cada um nessa noite, e que a palavra venha ao encontro das necessidades, como luz para o caminho de cada um, como resposta para interrogações, ó Senhor, e como direção para o caminho. Nós abençoamos a todos, e em nome de Jesus pedimos-te essas bênçãos. Amém. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
Aleluias. Os irmãos podem tomar assento. Temos uma palavra que não podemos esquecer. Isaías 3:10. Uma palavra que o Senhor nos deu há bastante tempo, que deixou bem clara como um texto áureo que a cada dia deve ser visto. Dizei aos justos que bem lhes irá. Mas por que temos que repetir? Já a maioria sabe. Porque o sistema religioso ainda não entendeu o que significa ser justo. Justo não é aquele sem pecado, ou que nunca pecou, ou que nunca caiu. Porque não existe. A própria palavra diz que não há um justo sequer. Mas dizei àqueles que querem se ajustar. Dizei àqueles que não desistem. Dizei àqueles que querem vencer. Dizei àqueles que a cada manhã creem na palavra e nas misericórdias que estão renovadas. Dizei a quem quer se ajustar que bem lhes irá. E observe bem. Cada um comerá do fruto das suas obras. Então nunca desista, persista, prossiga, porque os resultados que você produzir é você que irá usufruir. O que você estará fazendo é você que estará recebendo ou estará retornando para você. E Deus tem nos dado instruções para vencermos na vida. E todas as instruções que Ele nos dá é para o nosso bem. Ele não precisa de nada. Ele não vai ficar mais santo se eu me dedicar mais. Ele não vai ficar nem menos se eu desistir. Toda a instrução que vem da sua palavra é para o nosso bem. Como o Senhor é criador de tudo, e assim como quem cria algo também dá um manual daquilo que Ele criou. E toda a instrução da palavra é um manual que Deus dá, pois Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador de tudo que existe, dos animais, fauna, flora e também de todos os seres humanos. E quando criou o ser humano, a única das obras que Ele deu uma declaração e uma expressão diferente. Quando Ele criou, Ele viu que era muito bom. Quando criou as outras coisas, o céu, a terra, os animais, Ele viu que era bom. Mas quando criou o homem, Ele declarou que era muito bom. E por isso Ele então estabeleceu e deu o manual, os padrões, as instruções, os mandamentos, para o ser humano se dar bem e continuar dentro do propósito para o qual foi criado. Enquanto o ser humano anda dentro do propósito divino, Deus se faz presente na terra, porque Deus governa nesse mundo através de quem Ele criou e colocou aqui para gerir, para administrar. E o ser humano, quando está na obediência a Deus, exerce um bom governo. E Deus governa através do ser humano. E o homem se perde quando se perde no homem os padrões de Deus. A partir do ser humano não querer as instruções de Deus, ele se perde. E se perdeu. E Deus teve que fazer muitas alianças até chegarmos aonde estamos, na dispensação da graça. E nós devemos aproveitar essa graça e não tornar vã a graça de Deus em nós, para que as coisas de Deus se renovem em nós. E todos nós queremos que as coisas não envelheçam, não caduquem, não mofem, não percam o valor, não se tornem obsoletas. Para que isso não aconteça, faça pelos outros o que você quer que aconteça com você. Amém? Então é abençoando que somos, é perdoando que somos, e é dessa maneira que nós construímos e que trazemos a extensão do governo de Deus para a terra. A oração universal chamada Pai Nosso, Jesus ensinou que é para nós fazer
com que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como ela é feita no... Amém? Então, vamos linkar essas verdades e nós vamos entender que lá no céu existe a perfeição, mas aqui deve ter a prática, e enquanto estivermos nesse corpo, não somos perfeitos, mas podemos nos ajustar a cada dia. Amém? E Deus deixou a nós alguns requisitos para nós vencermos na vida. E toda a instrução não é para Ele, é para nós. Olha o que fala a palavra no Salmo 11, verso 3. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? A nossa fé é o firme fundamento. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz: ora, a fé é o firme fundamento. E se a fé é destruída ou for mal construída, que pode fazer o justo? E nós vemos muita gente com uma linguagem crentez, mas que estão em grandes dificuldades, as coisas não andam, as coisas não se constroem, não se ajustam, não se edificam e não melhoram a vida. Por quê? Será que a fé de todo que se diz que crê está bem direcionada ou bem fundamentada no que diz a palavra? Jesus disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando nós cremos da maneira certa, no objeto certo, o interior se identifica com a direção divina. O interior cria espaço para o Espírito de Deus habitar. O interior, o ser interior do homem, o homem espiritual que habita dentro de cada um, se identifica, se relaciona com o Espírito de Deus. Então, o primeiro requisito para nós vencermos na vida é a nossa fé. Mas a fé sem obediência, ela não dura muito, ela morre. Então, fé e obediência. A obediência é a vida da fé. E quem não pratica a palavra, a fé não tem vida, a fé não frutifica, a fé não é viva, não é operosa, não é poderosa. E não esqueçamos, Jesus foi quem disse que tudo é possível ao que? Mas crer não é apenas uma força de pensamento. Crer envolve o ser, a maneira de ser. Então, se eu creio, eu sou, e se eu sou, eu pratico, eu vivo aquilo que eu creio. E o segundo requisito é a lei da semeadura. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do que estarão semeando. É a lei da semeadura. O ser humano é um constante semeador. Ele é, podemos até dizer, um armazém ambulante, que é cheio de semente. Só que eu escolho se quero semear no espírito ou semeio na carne. O ser humano é livre, tem vontade soberana. Eu escolho se quero fazer a minha vontade, ou a de Deus, ou a do diabo. É a escolha de cada um. Deus não impõe, Ele apenas propõe. Ele põe diante de nós a bênção e o ser humano é que escolhe. Não adianta você, depois que se estragou, se rebentou, se complicou, de reclamar a Deus: por que o Senhor permitiu? E tem muita gente que tem uma fé tão infantil, tão sem estrutura, que quando as coisas dão errado, culpam a Deus. Não, revise se o que você colheu não foi o que você semeou. Se o erro não foi resultado de uma escolha errada, de uma decisão errada. O ser humano é responsável, ele é livre. Por ser livre, é responsável
pelas escolhas e decisões que toma. E o terceiro requisito é a lei do serviço. Em Provérbios, capítulo 12, verso 14, o sábio Salomão diz esta palavra: do fruto das suas palavras o homem se farta de bem, e das obras das suas mãos se lhe retribui. O trabalho é divino, foi dado por Deus, porque Deus é amor, salva a todos. Mas Ele é a justiça, Ele abençoa à medida que cada um trabalha. Ele recompensa as obras das mãos que trabalham. A palavra mesmo diz que quem não trabalha, que não. Amém? A palavra mostra que o caminho do preguiçoso é um caminho que leva à desgraça, à escassez, à miséria. Então é do fruto das palavras que você constrói o seu depósito, o seu armazém de conhecimento. Porque o que a boca fala, o coração se abastece. O que falam os lábios, abastece o coração. A vida e a morte está tudo no poder da língua. Mas as recompensas é resultado de ação, de trabalho das mãos. Amém? Mas tem mais. O serviço traz uma recompensa, mas a preparação melhora as recompensas. O quarto requisito é a preparação. Não só para a vida material, mas a preparação para que os sonhos não se frustrem, para que os projetos de vida que cada um tem não fiquem sem conclusão, sem ser estabelecido. Então a preparação é o que vai melhorar e lhe dar melhores condições, melhores posições, melhores resultados. E a preparação, ouvimos no começo do culto, desde que eu me converti, vai fazer 50 anos agora, em dia 1º de janeiro, eu ouvia a respeito da vinda de Jesus, que devemos estar preparados. Vamos ver como a vida é séria. A nossa vida, nós preparamos a nossa eternidade enquanto estamos em vida. Mas a maioria dos crentes acham que vão ficar até a volta de Jesus, e como ainda tem muita coisa a acontecer, então não vai ser tão logo, não precisa se preparar. Você sabia que por ano no Brasil morre por arma de fogo 60 mil pessoas? 5 mil por mês? Eu peguei a estatística semana passada, do ano de 2015. 2014 faltou 200 para assistir aos 60 mil. 2015 emparelhou. Se você está aqui, você não foi contado com os que foram. E quem vai, se não estiver preparado, se deu mal, perdeu a esperança, perdeu a vida. A morte não é a vilã é a vida. E uma vilã, bem vilã, é ver uma vida despreparada. Uma vida despreparada para o mercado de trabalho, acaba ficando desempregado. Uma vida despreparada para a vida social, acaba se afastando e não vivendo bons relacionamentos. Uma vida despreparada espiritualmente é uma desgraça, porque se diz filho de um Deus rico e vive numa pobreza, se diz filho de um Deus poderoso e vive apanhando do diabo. E aí? Isso é uma vida que não é boa de se viver dessa maneira. Amém? Então a lei da preparação é interessante para cada área da vida. Eu tenho pregado já há bastante tempo. A pior coisa é ser crente meia boca. Um pé na igreja e um pé no mundo.
Não querer compromisso com Deus, mas querer desfrutar dos enganos que o diabo oferece. Isso aí é uma vida sem futuro, que não desfruta de nenhuma. Não pense que o que o mundo oferece é o que realmente é o que ele promete, é engano. Mas o que Deus promete é fiel, é verdadeiro. Amém? E o quinto requisito é a lei da decisão. Deus não decide por ninguém, cada um escolhe. Você tomou a decisão de estar aqui e aqui está. E os que não vieram tomaram a decisão de ficar e lá estão. Então a sua vida é resultado das escolhas e decisões que você tomou. São verdades. E querido e querida, quantos creem que Deus criou filhos inteligentes? Quantos aqui são filhos de Deus? A inteligência está dentro de você. Exercite ela, que você desfrutará do melhor dessa terra. Amém? Não fique esperando que Deus lhe dê tudo pronto. Deus não tem filhos coitadinhos. Você sabia que Deus não tem filhos coitadinhos? Mas muitos se fazem de coitadinho pensando que Deus vai dar sem ele fazer a parte dele. Deus tem tudo aprovisionado para nós. Mas cada um, é à medida que se prepara e pelas escolhas que faz, é que vai sim desfrutar do que Deus planejou, aprovisionou para ele. E hoje eu quero falar sobre o sexto requisito, a lei da persistência, a lei da perseverança. E diz-nos a palavra, vamos lá para Mateus, capítulo 24, versículo 11 a seguir. Mateus 24, olha o que Jesus diz. Ele já falou isso quando estava com os seus discípulos, preparando-os a respeito para esses dias que estamos vivendo hoje. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Deixa os 3 versículos junto. Estamos vivendo um tempo de muitos falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas que estão enganando a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O grande problema é que não é nem ensinado da maneira certa o que significa amor. O amor, segundo o mundo, é a paixão, é aquela atração, é aquele desejo de se possuírem. O amor é a natureza divina. E por se multiplicar a iniquidade, a espiritualidade, a natureza divina nos seres humanos está cada dia mais fraca, mais fria. Amor é a natureza de Deus. E a natureza de Deus manifestada, se manifesta em solução a quem está perdido. E quando o amor esfria, ninguém está preocupado com quem está perdido. Ninguém faz nada por quem está em necessidade. E estamos vivendo esses dias que o amor tem se esfriado. Mas quem perseverar até o fim, perseverar no quê? No compromisso com o Senhor, no relacionamento com Deus, como filhos da obediência. Quem perseverar nos fundamentos da fé, quem perseverar na construção e preenchendo os requisitos. E nós vemos aí, o mundo está dando a lição que quem não se preparou, hoje sofre consequências. Isso não é só no mercado de trabalho. Todo aquele que não quer se preparar, sofre consequências sim. Vai ter falta. E muitos que não querem se preparar no conhecimento da palavra, porque o poder de Deus é dado a nós pelo conhecimento da palavra, porque o poder está na
palavra. O poder não está na oração. A oração é relacionamento. Mas a palavra, o conhecimento da palavra gera poder, porque a palavra fortalece a fé. A fé é resultado da palavra. A fé, no conhecimento da palavra, quanto mais você conhece a palavra e exercita, pratica, você tem uma fé. A prática da palavra é uma atitude de fé, e aquilo que praticamos, que se torna a maneira de viver, o resultado da maneira de viver são resultados positivos, de maneira de viver dentro da palavra. Mas a maneira de viver fora de palavra, resultados serão negativos. Amém? Mas esse requisito, a lei da persistência, o que quer dizer persistência? Perseverança, constância, ser continuador, nunca desistir, nunca desanimar, nunca retroceder, nunca negar a fé. Então, quem perseverar até o fim, esse será salvo. E nós salvamos e nós consolidamos a nossa salvação pela perseverança. Jesus já falou isso em Lucas capítulo 21, verso 19. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Observe também o que falou o autor da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a seguir. Ele diz: não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança. Então, quem não persevera, anula a fé, anula a confiança, anula a esperança, anula o que fez, perde o que fez. Por quê? Não continuou, parou. Pois nós estamos numa caminhada rumo à eternidade. E o que vai nos levar à eternidade adentro é a nossa perseverança nas instruções que o Senhor nos tem dado. Amém? E é como estamos numa jornada. Então quem não persevera, parou de caminhar, parou de andar, parou de prosseguir. Já não mais faz parte de quem está caminhando para o céu. E nós temos muitos exemplos na palavra de pessoas que nunca desistiram. Nós temos o exemplo de José. E o mundo espiritual nos conhece. O diabo sabe que nós pertencemos a Deus, que estamos aqui de passagem por esse mundo, e ele investe de muitas maneiras para que as pessoas desistam de servir a Deus, que parem a sua caminhada de fé. E na vida de José, já desde quando ele falava dos seus sonhos, do seu futuro, falava das promessas de Deus que estavam reservadas para ele, despertou inveja e ciúme de seus irmãos, que procuraram se livrar dele para que não acontecesse. E quero dizer, tudo que Deus tem para você, o único que pode desviar de você será somente você. Amém? A sua parada, a sua apostasia, a sua desistência, a sua negação da fé, isso pode roubar de você o que Deus tem para você. Ninguém, nem desse mundo, nem do além, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus em cada um. Amém? Está lá em Romanos, capítulo 8, verso 31, esse texto. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará
a acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias. Aí está uma palavra de fé, de esperança. E baseado nessa palavra, crendo nela e esperando no que ela nos promete, devemos sim perseverar até o fim. E quem permanecer firme, confiando na palavra, este será salvo. Amém? A salvação é o desfecho final. Pois enquanto essa salvação não se conclui, estamos a perigo. Há perigo. Enquanto estivermos nesse corpo, há perigo do quê? Sim, de você mudar de ideia e você negar a fé. Há perigo do quê? De você fazer uma escolha errada e se afastar do Senhor. Há perigo do quê? De você ser enganado por falsos profetas, ser enganado por falsos cristos, ser enganado por um outro evangelho. Isso tudo a Bíblia nos ensina que é para nós termos um cuidado. Por isso que nós, mantendo a comunhão com o Senhor e essa perseverança com o Senhor, a nossa obediência ao Senhor, o Senhor nos guarda. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e livra. Amém? Olha o que diz o Salmo 91. Não é para quem visita, mas é para quem é comprometido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita, o que é o esconderijo do Altíssimo? Quem vive na dependência de Deus está num esconderijo, porque é o Senhor quem o protege. Então aquele que vive na dependência de Deus, na proteção do Senhor, à sombra do Todo-Poderoso, ele descansa. O que ele faz mais? Ele diz do Senhor: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus em quem eu confio. E tendo essa fé traz resultado. Porque a fé aproxima de Deus. Amém? A fé aproxima de Deus. Deixa o verso 3. A fé te livra do laço do passarinheiro, te livra da peste perniciosa. E do que mais? A sua fé leva para você estar debaixo da proteção divina, porque a fé aproxima de Deus. E olha o que fala Hebreus capítulo 12, verso 1. O autor da carta chama-nos a atenção, que é para nós. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, tantos exemplos de heróis de fé, tantos exemplos de pessoas que venceram, que deixaram a sua história, que realmente deixaram os seus testemunhos, deixaram modelos de vida. Então nós estamos rodeados de tantos exemplos de vidas vitoriosas. Deixemos o embaraço. O que é o embaraço? São linhas filosóficas que não levam a nada, que não têm fundamento. Embaraços são ideologias que absorve, envolve as pessoas e vai ver, não constrói nada. Apenas
faz com que o ego da pessoa se identifica e se agrada e usa como entretenimento. Então deixemos esses embaraços e o pecado e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é? Olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Então a nossa fé vem de Jesus, do modelo que Ele deixou para nós. Por isso Ele diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do interior fluirão rios de águas vivas. Jesus diz também, em João 4,14, parece que é: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então a pessoa que se alimenta de Jesus, que bebe das palavras dele, porque as palavras dele, ele mesmo diz: as minhas palavras são espírito e são vida. É como também água que dessedenta. Então quem bebe dessa água nunca terá sede. Então quem é comprometido com Jesus e que permanece nesse compromisso com Ele, esse vai jorrar, a vida dele vai ser uma fonte. Ele não vai viver com sede, bebendo aqui, bebendo ali, mas ele será uma fonte que as vidas virão a ele para ouvi-lo, para aprender com ele, para buscar nele a orientação, para querer também seguir ele, para se alimentar aonde ele se alimenta, aprender onde ele aprende. Amém? E nós temos um exemplo muito lindo também, como é um culto de libertação, em Marcos capítulo 5, versículo 21 a seguir. Um exemplo nos dias de Jesus. Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão e ele estava à beira do mar. Por que as pessoas iam a Jesus? Porque Jesus, ele diz: quem bebe da água que eu dou, quem bebe do que eu falo, quem ouve o que eu falo, quem crê no que eu falo. Então as pessoas sabiam que de Jesus sempre vinha coisa boa. E Jesus dá essa promessa para nós, que à medida que nós bebemos da água que Ele dá, nós também nos tornamos uma fonte. O que você veio fazer aqui hoje? Beber dessa fonte, da palavra que sai desse altar. E o verso 22 diz que chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Logo que viu a Jesus, lançou-se-lhe aos pés. E lhe rogava com instância, dizendo: minha filha está nas últimas. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Jesus foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Observe agora essa outra história. Certa mulher, era uma mulher sem significado, porque nem o nome a Bíblia relata, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, e despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, numa tradução diz: tendo ouvido falar da fama de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. Porque ela tinha um propósito, ela tinha assumido um propósito, um compromisso consigo. Ela tinha criado uma fé no que ela tinha ouvido de Jesus. Se eu
tão somente tocar-lhe as vestes, eu ficarei curada. E ela, quando ouviu que era Jesus que vinha, mas observe a dificuldade dela, uma mulher hemorrágica há 12 anos, e justamente no lugar em que a hemorragia era considerada imunda, e a pessoa imunda não podia se relacionar, não podia estar convivendo naturalmente na sociedade. Então ela era rejeitada. Mas a fé dela fê-lo enfrentar as discriminações, a situação dela naquele local. Ela não se importou com os empurrões, com as cotoveladas, porque ela desenvolveu uma fé em tocar em Jesus, tocar nas vestes de Jesus. E ela colocou em ação a fé dela. E quando ela toca em Jesus, imediatamente, quando ela tocou, cessou a sua hemorragia. E sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Aí Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, a tua fé te fez vencedora. Amém? O que produziu solução para a vida dela? O que ela ouviu a respeito de Jesus. Então isso criou a fé. Mas o simples crer que vai vencer, que vai passar pela situação, que tudo vai se resolver, nada acontece sem a sua participação. Ela viu o resultado da sua fé, colocando em ação, enfrentando a multidão, se intrometendo no meio da multidão e chegando aonde estava Jesus. Por que hoje não acontece mais tantos milagres? Porque as pessoas são tão acomodadas que mandam um pedido de oração, ou mandam um WhatsApp, ou um e-mail, e ainda tem aqueles que, em busca de uma obra realizada, saem procurar enfermos. Jesus não foi atrás de ninguém, mas Jesus não despediu ninguém vazio. Amém? Então a fé daquela mulher fez ela ultrapassar os limites criados pela sociedade, porque a sociedade discriminava, rejeitava e tinha como imunda. Mas ela não se importou com o julgamento dos outros, com as dificuldades impostas pela sociedade. Ela, se eu tocar nas vestes de Jesus, se eu tão somente tocar, eu ficarei curada desse mal. E ela não desistiu até isso acontecer. Ela fez a parte dela. E eu pergunto a você, que diz que crê, você tem feito a sua? Fé, com virtude, manifesta solução. Amém? E nós temos tantos outros exemplos aqui. Temos um outro caso aqui de ser perseverante. Lá em João capítulo 5, vamos ler desde o verso 1, João 5. Depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 compartimentos, e nestes jazia grande multidão de enfermos. Observe, grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água.
porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Olha a esperança e a paciência e a perseverança desse homem. Ele era um paralítico. Ali tinha aquele tanque que de tempo em tempo descia um anjo, agitava as águas, e o primeiro que era colocado era um por vez, apenas um em cada vez que o anjo descia. E havia multidão de necessitados, de enfermos, cegos, paralíticos, coxos, ressecados e outros tipos de problema. E estava esse paralítico aí deitado. Ele tinha 38 anos, não sei há quantos anos estava ali, ele esperando que alguém o colocasse. E Jesus vendo. Por que Jesus só curou esse aí? Porque esse aí nunca alguém ia colocar ele na água. Porque os outros tinham condições de entrar. Porque as pessoas pensam mais em si do que nos outros. E Jesus vendo essa situação, o que Jesus faz? Vendo-o deitado e sabendo que estava ali havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? E ele falou a verdade. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim e eu perco a oportunidade. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são e, tomando o seu leito, começou a andar. Observe agora a complicação da religião. Ora, aquele dia era sábado. Pelo que disseram os judeus, os religiosos, ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ele, porém, lhe respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? A religião não quer ver fruto, a religião quer apenas seguir dogmas. Está aí com guarda de dias, mas não está aí como solução para os necessitados. E deu uma baita confusão a cura desse paralítico lá no meio das sinagogas. Porque queriam saber quem mandou ele carregar a sua cama no sábado. Mas não queriam saber quem foi o homem tão poderoso que operou tal milagre, que mudou a situação daquela vida, que mudou a sorte daquele homem. As pessoas estão mais olhando a aparência do que os resultados que constroem a vida. E essas coisas continuam hoje. As pessoas estão seguindo tradições e não querendo um relacionamento com um Deus vivo, com um Deus que cuida, com os frutos do verdadeiro amor. Porque quando o amor esfria, ninguém atende necessidade de ninguém. Amém? Porque o amor de Deus é voltado para ser solução aonde está o problema, aonde está a necessidade. Então a perseverança, meu amado irmão e irmã, é o que irá construir, é você perseverar. Se aquele homem, vendo já o primeiro dia, a primeira semana, o primeiro mês, já mais um ano, já passou 10 anos, mas ele acreditava que ia chegar a sua vez. E aquele que crê, alcança. Amém? Como ele não desistiu, e Deus conhece os corações que são firmes. Deus conhece os corações que são perseverantes, que são persistentes.
E nós temos aqui um conselho prático que Davi deixou para Salomão. Em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Ele diz: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Conhece o Deus de teu pai. Porque depois de se conhecer a Deus, eu quero dizer para todos aqui, depois de uma pessoa ter um encontro verdadeiro com Deus, de conhecer a Deus, jamais será a mesma pessoa. Conhecer a Deus não é se ajustar a um sistema de religiosismo ou de religiosidade. Conhecer a Deus é relacionamento, é ter a paz de Deus no coração, é ter a certeza que foi perdoado, é ter a certeza que o seu nome foi escrito no livro da vida, é ter certeza que agora, através de Jesus Cristo, ele é filho de Deus, é herdeiro de Deus. É ter essa comunhão, essa convicção. E aí então, Davi diz para o seu filho ter essa experiência pessoal. E Davi teve a experiência com Deus. Quem foi Davi? De um pastorzinho de ovelha, se tornou o maior rei de Israel. O que fez-lo vencer um leão, vencer um urso, vencer Golias? O que fez-lo ser vitorioso nas batalhas? O que fez-lo ele estruturar Israel, que em seu reinado Israel conquistou muito espaço e se tornou forte e poderoso? Seu filho Salomão teve obras diferentes, maravilhosas também, construiu o templo e desfrutou da estrutura que o seu pai havia construído. Mas por que ele dá esse conselho? Ele não deu um conselho teórico, ele deu um conselho prático da fé que ele tinha, das experiências que ele vivenciou. Ele aconselhou seu filho a desenvolver. E todos nós aqui temos a liberdade de cada um desenvolver uma experiência com Deus. Mas persistir naquilo que se tem aprendido, permanecer firme naquilo que se tem se revelado. Então Davi diz: e tu, meu filho, conhece o Deus de teu pai, serve-o com o coração perfeito e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha, o Senhor mede, o Senhor examina, o Senhor contempla os corações, o Senhor penetra até os desígnios dos pensamentos. E ele diz: se o buscares, será achado de ti. Se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Deus não está dizendo: por favor, vem, eu preciso de ti. Eu digo ao contrário: por favor, se acorde, é você que precisa de Deus. Amém? Esta é a verdade. Vamos deixar de ser religioso. Deus não está pedindo por favor, Ele está manifestando seu amor e propondo para nós a solução. O mundo não tem a solução, mas Deus tem a solução que cada um necessita. E lá em Jeremias, capítulo 29, verso 11, vamos ver o que o Senhor fala. O Senhor diz: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós. Eu tenho planos, mas se quiserdes. Os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro, uma esperança. Mas aí ele diz o quê? Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de qualquer jeito. Quando me buscardes, o que é de todo o coração? Quando uma pessoa põe o coração no que vai fazer, ela está determinada,
ela está, podemos assim dizer, obstinada, ela está decidida, ela não vai desistir, ela vai até o fim. Então aquilo que de coração se faz, é o que se não desiste. Então quando se vive a nível de alma, logo muda-se de ideia, mas quando se age com o coração, é o que se dá continuidade. Amém? E olha a bênção que vem para quem busca o Senhor de todo o coração. O Senhor diz que quem me busca de todo o coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor. Como o povo naquela época estava cativo, o que eles precisavam? Voltar, serem congregados novamente para o lugar que era de herança para eles. Então o Senhor diz, serei achado de vós, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Buscar de coração, e é no coração que está o compromisso, e quem age com o coração se torna perseverante, se torna persistente. Amém? Ficamos em pé. A persistência, ser persistente. E quero lhes dizer que sua habilidade em perseverar, mesmo diante de adversidades e decepções, é medida pela sua confiança em Deus e no exercício de suas habilidades para ser bem-sucedido. José foi perseverante porque ele tinha um sonho. Qual é o seu sonho? Eu quero ser, eu quero ter, eu quero chegar, eu quero me formar, eu quero construir. Não desista diante do inimigo que não quer a realização dos seus sonhos. Porque todos os frustrados, todas as pessoas frustradas e fracassadas, não desejam o sucesso do próximo. Então aqueles irmãos de José que eram malandros, que viviam enganando seu pai, e ouviam o seu irmão falar dos seus sonhos, vamos acabar com esse sonhador, vamos nos livrar dele. Primeiro queriam matar, mas depois mudaram de ideia, apareceram uns mercadores, venderam como escravo. José não desistiu dos seus sonhos, não. Ele foi comprado como escravo, mas lá na casa do seu Senhor, ele mostrou que é possível sim continuar sonhando. Ele procurou reconstruir através do trabalho de suas mãos. Conquistou a credibilidade, conquistou espaço, se tornou mordomo, se tornou administrador. Novamente o inimigo não queria a realização dos sonhos dele. Veio com um engano, ele foi parar na prisão. Mas lá na prisão, ele viu que tinha o que fazer de bom lá. Ele, pela prática e pelo servir, se constrói a vida. Amém? Lá dentro de uma prisão, ele reconstruiu novamente o preparo para a realização de seus sonhos. E bem ligeiro, ele se tornou o responsável até pelos outros presos. E à medida que surgiam necessidades ali, ele atendia. Que estava dentro do que ele sabia e da capacidade que tinha, ele atendia. E Deus está vendo a sua disposição de servir. À medida que você serve, você se credibiliza para com Deus. Amém? E o que aconteceu? Lá no Palácio Real, entrou uma crise. E ninguém conseguia resolver. Mas alguém sabia que lá na prisão, que quem agora estava administrando a prisão, de dentro, não de fora, mas dentro da prisão, cuidando de quem estava lá, tinha capacidade, foi informado, a capacidade que tinha, e ele se tornou solução para o Egito. E no ser solução para o Egito, ele realizou o sonho dele. Amém? Ele se tornou maior que todos os seus irmãos,
e se tornou solução novamente, e proteção e subsistência para os próprios irmãos. Seus irmãos tiveram que vir se inclinar para ele. Ele teve um sonho que estava numa lavoura de trigo, cada um com seu feixe, mas o feixe dele estava no meio e os outros feixes se inclinavam para ele. E o que aconteceu no Egito? Seus irmãos foram lá se inclinar para ter pão para comer. Foram lá se inclinar para sobreviver. Amém? Quem é que se torna a solução? Quem não desiste de seus sonhos. Quem não desiste de permanecer na verdade, no compromisso, naquilo que se preparou. Tudo começa com fé e obediência. E vai construindo, semeando. Vai construindo, trabalhando. Vai construindo, se preparando. Vai construindo, decidindo. Vai construindo, perseverando. Amém? E a vida continua. E você continuando construindo a sua vida, a eternidade estará de porta aberta para você. Põe a mão no seu coração. Pai, muito obrigado pelas instruções, pelos ensinos, pelas verdades que a Tua palavra nos traz. Muito obrigado, porque o Senhor requer de nós, mas o que Ele requer é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para as nossas realizações, para sermos vencedores, para termos os nossos sonhos realizados. Eu abençoo a todos e peço que a Tua graça ajude a cada um e que o Espírito do Senhor revele a aplicação prática dessas palavras e revele o campo de ação para cada um começar a construir. Eu abençoo a todos e em nome de Jesus peço essas bênçãos.